A graça e a paz, meus queridos irmãos e irmãs, vamos estudar sobre a volta de Jesus. Essa é a nossa terceira lição, que é a relação entre as duas vindas de Jesus. Nós temos um texto de Jesus aqui muito interessante, que está em Lucas, no capítulo 7, aliás, no capítulo 17, versos 20 até o verso 30. Que vou compartilhar com vocês a apresentação. A relação entre as duas vindas de Cristo. E antes de ler o texto, gostaria de perguntar, para você, qual é a sensação que você tem quando você vê um relâmpago que atravessa o céu, e depois vem aquele estrondo, né? Então é bem interessante. O nosso texto diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Depois, disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está. Não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem, no seu dia, será como o relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes, é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado da sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar para trás por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida, a preservará. Eu digo a vocês, naquela noite, duas pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. Duas mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. Duas pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Onde, Senhor? Perguntaram os discípulos. E ele respondeu: onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Então, esse texto é para responder algumas perguntas que nós queremos fazer nessa nossa lição, né? Jesus veio uma vez, todos nós sabemos, e ele prometeu a sua segunda vinda, que ele voltará. Qual é a relação entre essas duas vindas? Por que Jesus vem uma vez e não faz tudo aquilo que as profecias diziam que ele ia fazer? Porque ele virá uma segunda vez. Qual é a relação entre essas duas vindas? Bom, esse texto não dá todas as respostas, mas é importante entender também qual é o tema desse texto. O que Jesus está ensinando para a gente? Ou ele estava ensinando, respondendo. Primeiro ele respondeu aos fariseus e depois ele ensina aos discípulos. O que é que ele está ensinando? É um texto que fala do julgamento de Deus. É um texto que fala do dia do Filho do Homem. O dia do Filho do Homem é comparado ao dia do Senhor.
né? Ele também usa a palavra que será revelado o Filho do Homem, mostrando assim que essa palavra revelado, do grego, é o mesmo que Apocalipse, né? Apocalipso. Então, ele será revelado naquele dia. Então, por isso que o livro de Apocalipse também chama, literalmente, revelação, né? E é um texto, então, que fala do julgamento. O dia do Filho do Homem é um dia de julgamento. A vinda de Jesus tem o propósito do juízo, do julgamento de Deus. Então, na primeira vinda, Jesus iniciou algo, mas esse julgamento, esse juízo ainda está aguardando vir dos céus com Jesus Cristo. Então, o texto fala de juízo, né? Uma das perguntas, né, que a gente vai fazer aqui é do que o texto está falando e quais são os pontos principais do texto. Então, nós vimos aí, né? Nós vimos que o texto fala de uma ausência de Jesus, porque ele fala, vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem e não verão, né? O texto também fala sobre falsos Jesuses, falsos Cristos, que tentarão enganar as pessoas durante esse período. E fala que quando ele vier, a manifestação será visível, porque será como um relâmpago, né, que sai de um lado do céu até o outro. Por isso eu perguntei aqui, né, para você, qual a sensação que você tem quando você vê um relâmpago atravessando os céus? Muitos têm medo, né? Outros geram uma expectativa também do som que virá após o relâmpago, porque a luz, ela chega antes nos nossos olhos e depois vem o barulho nos nossos ouvidos, o estrondo. Então é bem interessante e ele é visto, né, por toda parte. E Jesus fala que esse relâmpago, essa vinda dele é como um relâmpago que sai de um lado, de uma extremidade até a outra da terra. Também Jesus ele usa duas figuras aqui dos dias de Noé e de Ló, que são dois acontecimentos antigos que também foram acontecimentos de juízo, né? A história do dilúvio é a história em que Deus decidiu destruir a humanidade, né? Mas ele resolveu então preservar uma família, né? Que é a família de Noé, mas todos foram destruídos. E também na cidade de Sodoma, onde vivia o Ló, também foi destruída. Então é uma história, tá de acordo com o texto aqui, é juízo, julgamento de Deus que virá, né? E então nós precisamos ver o que Jesus está ensinando aqui nesse texto sobre o julgamento e por que então as coisas vão acontecendo dessa forma. Obviamente existe aqui um porquê dessas questões, né? Qual foi a pergunta que os fariseus fizeram a Jesus, né? Eles perguntaram para Jesus assim, quando viria o reino de Deus? A pergunta ela é plausível, porque eles estavam esperando o reino de Deus, as profecias falavam do reino de Deus, e é justamente o tema para nós entendermos a volta de Jesus e entendermos a relação que existe entre a sua primeira e a segunda vinda, tem a ver com o tema do reino de Deus. Por isso que é importantíssimo a gente estar bem atentos quanto a esse tema. Jesus começou o reino foi implantado, mas, infelizmente, nós não entendemos muitas vezes que esse reino já foi iniciado, e nós achamos sempre que é algo do futuro, mas o reino já começou. Jesus fez algo muito importante, que nós vamos entender nesses estudos sobre a vinda de Jesus. Mas aqui, de alguma forma, né, existe algo que está sendo aguardado, né? Existe algo ainda que nós estamos aguardando sobre o reino de Jesus, né? Então, vejamos,
Jesus respondeu o que para os fariseus que perguntaram a ele? Ele disse, o reino está dentro de vocês, né? O reino não vem de modo visível, mas o reino está dentro de vocês. Então, essa é uma colocação muito interessante. Eu acho que esse texto, nós escolhemos ele porque ele fala justamente desse intervalo e desse tempo em que o reino está dentro. Ele não é de modo visível. Muito forte, é muito assim provocadora mesmo a resposta que Jesus dá para os fariseus. Eu imagino que eles tiveram muita dificuldade de entender o que Jesus estava dizendo, porque eles não estavam sintonizados com a revelação que Jesus estava trazendo nesse texto. Mesmo os discípulos, né, tiveram muita dificuldade também de entender, e no final eles até fazem uma pergunta no final desse texto, né? Mas é bem interessante, então, a gente ver que o reino começou e está dentro de vocês. Aqui até existe uma discussão sobre qual é a melhor tradução, porque poderia ser traduzido para o reino está entre vocês. Mas Jesus parece não ter a intenção de dizer que o reino está entre os fariseus, porque ele está respondendo aos fariseus, mas que o reino está dentro de vocês, ou seja, dentro de cada um que obedece ao evangelho de Jesus. E nós vamos ver isso em alguns textos no final desse estudo. E esse reino, então, ele já está sendo desenvolvido, ele já está presente, está sendo desenvolvido no coração das pessoas, né? E aí vem a pergunta, então, como podemos descrever o juízo de Deus nos contemporâneos de Noé e de Ló? Então, são duas histórias que acontecem, que são relatadas no Antigo Testamento. Deus decidiu enviar o julgamento, o juízo. Então, as pessoas não estavam buscando a Deus, não criam em Deus, estavam vivendo no pecado, porque o julgamento vem por causa do pecado. Então, o mundo não se apercebia, né, nem o mundo na época de Noé, e posteriormente, na época de Ló, a cidade de Sodoma. Então, aqui nós temos um juízo, no caso de Noé, é um juízo global, e no caso de Ló, nós temos um juízo local, de uma cidade, né? Então, mas o que Jesus está deixando claro é que Deus não vai deixar de julgar. Haverá um tempo do julgamento, mas eles estão aguardando, né? Eles estão esperando, e as pessoas não acreditam que esse julgamento virá. Então, é assim que nós descrevemos, é assim que Jesus descreve os dias de Noé e os dias de Ló, né? Ele diz que o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos eles. Então esse é o ponto que Jesus está mencionando aqui nos dias de Noé. É o julgamento de Deus para toda aquela humanidade, e ele salvou Noé e a sua família, assim como ele salvou também Ló e a sua família, né? Mas aqui ele faz uma menção também para a mulher de Ló, e isso também é significativo, por quê? Porque muitas vezes nós pensamos sempre em algo como o lugar, né? Ela foi tirada de Sodoma, ela foi tirada pelos anjos que foram enviados, né? E eles foram levados para fora da cidade. Porém, o coração dela, né, ainda estava apegado àquela cidade. Então, quando ela olha para trás, ela recebe também o juízo de Deus na vida dela, né? Jesus fala sobre isso, sobre a mulher de Ló. E veio a destruição, choveu fogo do céu, né? E eles não deveriam, né? Ele fala assim: assim será, acontecerá exatamente assim no dia do Filho do Homem, no dia em que o Filho do Homem for revelado. Então, quem estiver no telhado, não desça da sua casa para apanhar os bens da sua casa. Então, mostrando com isso que havia no coração da mulher de Ló um apego,
né? Porque ele vai explicar exatamente isso. Lembrem-se da mulher de Ló. Então, não entre, não vá, não ame essas coisas, não busque essas coisas desse mundo, não se apegue a elas, né? Não permita que elas façam que você volte atrás, ou que você tente salvar a tua vida naquelas coisas, porque quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, né? Quem tentar conservar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida, né, no caso daquela vida lá, preservará a sua vida com Deus. E então é um texto que fala muito a respeito de juízo, né? E ele fala que essa atitude, ela é uma atitude individual. Pessoas estão apegadas, né, à sua maneira de viver, ao seu modo de vida, pecaminoso. Deus virá julgar, a terra será purificada do mal, né, que está reinando aqui na terra, e assim como aconteceu nos dias de Noé e nos dias de Ló. Né? Deus ele não vai deixar a terra ficar aí dominada pelos pecadores. Ele vai tirar esses pecadores da terra. Esse é o sentido quando Jesus fala que duas pessoas estarão numa cama, uma será tirada, né? Essa tirada tem a ver com o texto, tem a ver com o julgamento sobre essas pessoas, né? Não é uma referência ao arrebatamento como as pessoas pensam, né? Mas é a terra que está sendo salva desses pecadores, porque toda a criação, o reino de Deus, ele vai abranger toda a criação, então toda a criação precisa ser salva desses pecadores que não querem se arrepender, que receberam, né, muitas bênçãos de Deus como seres humanos, mas vão ter que deixar o lugar, vão ser tirados para que se manifeste os filhos de Deus sobre a terra. Então, esse é o sentido, essa é a comparação. Esse é o dia terrível do Senhor, o dia do Filho do Homem. Muitas profecias do Antigo Testamento fazem referências a esses dias, né? E aí a gente pergunta também qual eram os pecados de Sodoma, né? Então, vou compartilhar aqui também essa tela para você ver o texto. Ora, esse foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso, eu me desfiz delas, conforme você viu. Né? Então, aqui nesse texto, em Ezequiel 16, Deus está também falando do julgamento contra a cidade de Jerusalém, a pecadora, né? E aqui, então, ele fala de Sodoma, ela e suas filhas, né? Sodoma, Gomorra e todo aquele pessoal lá. Eles tinham fartura, eles eram arrogantes, né? Então, o juízo vem por causa do pecado, o julgamento vem por causa dos pecadores, né? Eles eram arrogantes, tinham farturas de comida, viviam despreocupados, não ajudavam os pobres, os necessitados. Então, aqui, tudo isso aqui é pecado, que vai ser julgado na terra. A terra está sofrendo. Então, Jesus veio a primeira vez e ele operou a nossa salvação, né? Porque aí vem a pergunta, por que Jesus, por que há esse lapso de tempo, né? E a resposta está bem aqui, que eu mostro para vocês, no verso 25, aqui embaixo da tela. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Esse é um ponto importante do texto. Está bem no centro do texto, porque Jesus veio essa vez, mas ele veio com
para cumprir o sofrimento que estava profetizado, de ser rejeitado pela sua geração, rejeitado pelo seu povo, né? E então é por isso que ele ainda não estabeleceu o julgamento, porque ele está salvando as pessoas, ele está promovendo a graça de Deus na vida das pessoas, ele está dando tempo, como diz também, Pedro fala sobre isso, né? Então Jesus está salvando pessoas de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, tá? Então esse é o sentido desse lapso de tempo, ou desse tempo que nós estamos vivendo. Não vamos falar que é um lapso, né, porque era um tempo planejado por Deus, e nós vamos ver mais alguns detalhes do que Deus está fazendo durante esse tempo. Mas como a volta de Jesus tem a ver com o julgamento, então é bom a gente frisar aqui, né, que nós não podemos nos apegar às coisas que aí estão, né? Nós não podemos nos apegar ao mundo, né? E ao comodismo, e ao egoísmo, à arrogância, como essas coisas aí que nós vemos que havia em Sodoma. Então, é um alerta para nós, né? E, por outro lado, qual que é a nossa atitude, então? Né? O que o reino de Deus está fazendo dentro de nós, as nossas atitudes? Então, nós vamos ver aqui tanto uma pergunta de aplicação, né? Como o reino de Jesus dentro de você provocou alguma mudança de atitude? Então, você era arrogante, hoje você é mais humilde. Você não ajudava os pobres e os necessitados, hoje você ajuda com um coração aberto, com um coração puro. Você praticava imoralidades sexuais, hoje você não pratica mais, né? O reino de Deus dentro de você fez uma mudança em você, em mim, né? Então esse que é o sentido do reino de Deus nas nossas vidas. Agora, alguma vez você já falou com alguém sobre o dia do Filho do Homem, sobre esse julgamento, né? Qual é a atitude dessa pessoa quando você falou com ela? Como foi a atitude dela? Você teve coragem de falar sobre o julgamento de Deus? Como é que você espera esse dia, né? Então, no verso 22, Jesus diz que a sua vinda seria desejada. Então, tem um outro texto aqui também, para a gente estar compartilhando com você, que é de Timóteo. Vou pôr aqui na tela. Nós já vimos aqui Ezequiel 16, outro texto, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então, qual é a promessa que Deus nos dá aqui? Ele promete, então, porque aqui Paulo está falando dele, né? Como você sabe, Paulo está escrevendo aqui a sua última carta, e ele está preparado para se encontrar com o Senhor, que lhe dará uma coroa da justiça. Aqueles que pereceram em Sodoma não podem ganhar essa coroa. Aqueles que morreram no dilúvio não podem ganhar essa coroa. Mas quem vai ganhar essa coroa são aqueles que amam a vinda desse Senhor justo juiz. Então, eles amam a vinda do Senhor justo juiz. Ou seja, eles não estão apegados com a mulher de Ló, eles não estão despreparados e despreocupados como aquelas pessoas que foram destruídas, mas amam a vinda do justo juiz. Jesus virá, então, para julgar. E essas pessoas amam a sua vinda. Portanto, elas receberão uma coroa da justiça. Essa é uma promessa tremenda aqui do Senhor para as nossas vidas, né? Então, é necessário, né, que essas coisas aconteçam, é necessário que Jesus sofra e que passe esse tempo, né? E depois, por fim, nós temos alguns textos aqui para compartilhar,
que falam, que nos dão uma luz do porquê essa vinda de Jesus ainda está aguardando. O que está acontecendo agora? O que é que Deus está fazendo agora? Então, vamos ver aqui alguns textos na sequência. Nós temos aqui Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então, Jesus deixa claro aqui que entre a primeira vinda e a segunda está acontecendo isso. O reino, o evangelho do reino está sendo pregado em todo o mundo, como testemunho de todas as nações. Outro texto, Lucas 24, 47. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, Jesus está anunciando aqui aos seus discípulos o que estava escrito no Antigo Testamento, nos profetas haviam falado. Então, começando por Jerusalém, arrependimento pregado a todas as nações. Depois, Romanos 16, 25, aqui, o apóstolo Paulo, você vê aqui que nós já estamos, vários autores do Novo Testamento, nós vimos Mateus, Lucas e agora Paulo. Paulo diz, ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação, de novo aqui revelação, Apocalipse, do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Muito interessante aqui também como que essa palavra se confirma, para crer nele, o evangelho, conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem de Deus, do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e obedecer-lhe. Ou seja, não apenas os judeus, a carta de Paulo aos Romanos trata muito desse assunto, onde não apenas os judeus, nós falamos isso na lição passada, mas agora todas as nações. E, finalmente, nós vemos aqui também João, na sua visão do Apocalipse, quando ele diz, então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Então, irmãos, esse período que nós estamos é um período de proclamação do evangelho. É um período de proclamação da salvação para todas as nações. É isso que Deus está fazendo, é isso que Deus quer fazer do seu reino, nesse período, nesse tempo. E para finalizar, a última perguntinha, se o reino de Deus já está entre nós, quais os efeitos que você pode ver e apontar em sua família e em sua comunidade? Porque quando o reino de Deus é aceito, nós vimos aqui, como lá em Romanos 16, as nações, as pessoas que têm o reino de Deus dentro delas, elas aceitam o reino, elas aceitam o evangelho, creem e obedecem. Paulo diz que as nações vão obedecer. Se nós vamos obedecer à vontade de Deus, olhe ao seu redor. O que é que esse evangelho do reino de Deus está transformando a partir da sua vida, na vida daqueles também que estão ao seu redor? Qual é a influência do reino? Quais são os sinais do reino? Quais são as leis do reino? A presença de Jesus, como nós vimos também na primeira lição, o Espírito de Deus trabalhando em nossa vida, transformando nossos corações e nossas vidas, para que o nosso meio também seja transformado. Então é isso, meus queridos irmãos. Essa é a nossa terceira lição, e a partir da próxima nós vamos ver para que Cristo voltará. Então vamos entrar um pouco mais a fundo aí nas profecias que mostram o porquê da volta de Jesus, ou para que, melhor dizendo. Hoje nós vimos o porquê entre a primeira e a segunda vinda, e nós veremos então para que ele irá voltar na sua segunda vinda. Deus te abençoe.